A Apple recentemente introduziu sua nova linha de iPhones, o 11 Pro e 11 Pro Max. Os modelos receberam algumas atualizações bastante significativas, como maior duração da bateria, um novo sistema de câmera e durabilidade aprimorada. Mas a Apple, na verdade, removeu um recurso chamado 3D Touch, que estreou com o iPhone 6S em 2015. E isso causou bastante protesto de usuários que usavam o recurso para coisas como visualizar links, espiar e-mails e controlar o cursor. Então, por que a Apple removeu um recurso que definiu uma geração de iPhones e proporcionou tanta funcionalidade? Bem, é exatamente isso que vou explicar neste vídeo. Vamos começar com um breve histórico do 3D Touch. O recurso estreou em 2015 com o iPhone 6S e foi considerado pela Apple tão revolucionário quanto o Multitouch. Disseram que o 3D Touch seria uma maneira totalmente nova de interagir com o iPhone. Se você sabe o quão influente o Multitouch se tornou após o lançamento do iPhone original, entenderá a importância da afirmação da Apple. A recepção ao 3D Touch foi extremamente positiva, pois clientes e críticos estavam ansiosos pela funcionalidade avançada da nova tecnologia. Durante a apresentação do iPhone 6S, a Apple mostrou o potencial do 3D Touch como visualizar rapidamente e-mails, eventos de calendário e detalhes de voos, sem sair do aplicativo atual ou ir para uma janela diferente. Então, para simplificar, o objetivo do 3D Touch era pré-visualizar rapidamente o conteúdo em vez de alternar entre aplicativos, ou entrar e sair de e-mails e conversas de texto. Isso tornaria a navegação no iOS mais rápida e sem esforço. Para tornar a experiência do 3D Touch possível, a Apple teve que fazer alterações de software e hardware no novo iPhone 6S. Para o software iOS, novos containers de sobreposição de janela eram necessários para visualizar o conteúdo. Ademais, a Apple precisou determinar o método de exibição de conteúdo, demandando uma otimização específica para cada app. Entretanto, é crucial ressaltar que a Apple controlava apenas seus próprios apps nativos. Os desenvolvedores tinham que criar seus próprios atalhos 3D Touch para apps de terceiros. No hardware, os engenheiros da Apple precisaram integrar sensores capacitivos na luz de fundo do iPhone. Assim, o display detectaria pequenas mudanças na distância entre a cobertura de vidro e a luz de fundo. O 3D Touch também requeria o Taptic Engine, capaz de entregar vibrações e toques ápticos mais curtos e precisos que um motor de vibração padrão. Esses componentes ocupavam espaço extra dentro do telefone, o que explica o 6S ser mais espesso que o 6. Ao discutir o lançamento do 3500 Touch com o 6S, é fundamental entender um fato muito simples. O 3D Touch era um recurso oculto, não essencial. Agora, o que eu quero dizer com isso? O recurso estava oculto, pois não era visível aos usuários. Compare isso com um novo sistema de câmera, identificação facial ou o botão Home. Esses recursos são perceptíveis por sinais de hardware, como lente, entalhe de display ou botão. É evidente para os usuários que podem utilizar essas funcionalidades. Mas não é o caso com outros recursos como multitoque, navegação por deslize ou toque 3D. Quando os smartphones começaram a transição para telas sensíveis ao toque, muitos usuários precisaram ser informados ou descobrir por conta própria que poderiam tocar na tela, já que ela não parecia diferente das variantes não sensíveis ao toque. Quando o iPhone X foi lançado, alguns usuários ficaram confusos sobre como voltar à tela inicial ou alternar entre apps. Isso porque a navegação por gestos do dispositivo era discreta. Mas o 3D Touch tinha uma desvantagem única, pois não era necessário aprender para usar o dispositivo. Os usuários poderiam continuar usando seu iPhone 6S da mesma forma que os modelos anteriores. Usuários do iPhone X precisavam aprender a navegação por gestos para usar o dispositivo. A Apple entendeu esse problema e fez um grande investimento em educar os clientes sobre o 3D Touch ao lançar o iPhone 6S. A Apple não só exibiu comerciais de TV mostrando o 3D Touch, como também instalou grandes mesas com telas embutidas em algumas de suas lojas. Cada mesa exibia 2 fileiras de iPhones que os clientes podiam testar. Isso desencadeava uma ondulação que se movia da tela do iPhone para a grande tela da mesa abaixo. O tamanho da ondulação era determinado pela pressão na tela do iPhone, medida pelo 3D Touch. Essas mesas foram instaladas apenas em algumas lojas da Apple, então você pode não tê-las visto em sua cidade, mas elas chamaram a atenção.
Apesar de terem ajudado os clientes a notar o 3500 Touch no iPhone 6S, não foi o suficiente. O principal problema do 3D Touch foi que a maioria dos usuários de iPhone nem sabia que o recurso existia, já que a Apple só o promoveu fortemente com o iPhone 6S. O iPhone 7, 8, 10 e dezenas estrearam com novos recursos que desviaram a atenção do 3D Touch. E isso criou um problema. A maioria das pessoas não compra um novo iPhone todos os anos. Se você pulou os modelos 6, seria muito fácil ignorar seu recurso principal, o toque 3500. Phil Schiller realmente falou sobre este problema quando o iPhone 6S foi apresentado pela primeira vez, dizendo: do ponto de vista da engenharia, o hardware para construir um display que faz o que o 3D Touch faz é incrivelmente difícil, e vamos desperdiçar um ano inteiro de engenharia, realmente dois, a um custo e investimento tremendos na fabricação se isso não fizer algo que as pessoas vão usar. E infelizmente, isso acabou sendo o caso com o 3D Touch. A maioria dos clientes não conhecia o recurso e mesmo quando o descobriram, não o consideraram atraente o suficiente para usar. Usuários com inclinação para a tecnologia tendem a utilizar mais o 3D Touch, mas é importante reconhecer que a maioria dos usuários casuais do iPhone não o faz, embora isso não aconteça com todos. E essa é exatamente a razão pela qual a Apple não incluiu o 3D Touch no XR e nos novos iPhones 11. Seus componentes ocupavam espaço valioso no dispositivo que poderia ser dedicado a algo como uma bateria maior, beneficiando quase todos os usuários de iPhone. Mas a Apple apenas removeu o hardware do 3D Touch de seus aparelhos. A maioria dos recursos de software ainda existe como Haptic Touch, onde os usuários tocam e seguram em um aplicativo ou link para acionar os mesmos atalhos e pré-visualizações do 3D Touch. Porém, muitos consideram essa nova abordagem áptica inferior ao 3D Touch, com compromissos que tornam o recurso menos útil. Vamos revisar algumas mudanças que a Apple fez ao adotar o toque áptico. Uma das diferenças mais óbvias é que os atalhos e pré-visualizações agora são acionados pela duração do toque, não mais pela pressão. E isso pode fazer com que a ação demore um pouco mais. Não há mais distinção entre o que era chamado de pico e pop, já que essas ações eram determinadas por variações na pressão. E você precisará fazer um toque extra para seguir um link ou abrir um e-mail. Mas o recurso que mais sinto falta é o modo trackpad, onde pressionar o teclado do iPhone o transformaria em um trackpad, permitindo o controle preciso do cursor. Embora ainda seja possível com o Haptic Touch pressionando a barra de espaço, falta a melhor parte do recurso, onde era possível pressionar o trackpad e destacar palavras ou frases sem esforço. E essa é a funcionalidade que o Haptic Touch não replicou. Mas também vale a pena notar que o 3D Touch não era perfeito. Na minha experiência, a funcionalidade não era tão confiável quanto deveria. Às vezes, ele nem registrava minhas pressões fortes, me forçando a levantar o polegar e tentar acioná-lo de novo. Isso seria muito frustrante, especialmente se eu estivesse no meio de destacar uma frase e a funcionalidade parasse de responder, me forçando a cancelar a seleção e recomeçar todo o processo. Descobri que o Haptic Touch é muito mais confiável, e essa melhoria compensa as pequenas desvantagens. Embora eu entenda a frustração de alguns usuários com a remoção do 3D Touch, é importante compreender a realidade da situação da Apple. Muitos usuários de iPhone desconheciam o 3D Touch funcionalidade, cujo hardware ocupava espaço valioso no dispositivo. E muitos que conheciam o 3D Touch não se preocupavam em usá-lo. E é fácil entender o motivo. A implementação do 3D Touch foi irregular. Alguns desenvolvedores usavam em seus apps, enquanto outros não o suportavam. Isso virou um jogo de adivinhação para os usuários. Além disso, se um app tivesse o recurso, os usuários precisavam descobrir quais atalhos eram oferecidos e se valia a pena usá-los. Então você pode ver que era muito mais fácil ignorar o recurso e continuar usando o iPhone como sempre. Para ser honesto, só usei o 3D Touch para acionar o trackpad do teclado, não achei seus outros recursos muito úteis. Com a transição da Apple para o Haptic Touch, nos novos modelos de iPhone 11, a maioria dos clientes nem perceberá que algo foi removido. Valeu, galera. Obrigado por assistir e até a próxima.